Maravilha, obrigada, Sara. Muito obrigada, Sara, pelo apoio aqui no nosso ambiente virtual. Então, vamos aqui. Meu nome é Priscila Marques. Eu sou mestranda da professora Patrícia, orientanda dela, de História da África, né? Eu faço um trabalho com ela sobre a Nigéria. Também tenho um trabalho sobre História, Cultura e Língua Urbanas. E hoje estou aqui a convite da professora, pois ela foi tomar a vacina da Covid e eu vim aqui substituí-la, dar um apoio aqui com vocês, a turma aqui que eu gosto muito, inclusive aqui no iníciozinho da semana, no iníciozinho do semestre. E queria também fazer um agradecimento por todos vocês que estão aqui hoje, né? Vocês 17 que estão aqui. Boa tarde, Alexandre, Bruna, Cíntia, Daniel, Débora, um desconhecido também, boa tarde. Se quiser pode mudar ali, dá para editar, para botar, renomear. Elisa, Felipe, professor Jonathan, Laila, boa tarde, Matheus, Pedro, Ivo, Sara e Vinícius. Muito obrigada por estarem aqui hoje. A gente sabe que está sendo muito difícil a gente manter a universidade nesse ambiente. Salve, salve, Laila. Muito difícil a gente manter a universidade funcionando. E é um grande esforço aqui que nós estamos fazendo, especialmente por ser um momento tão delicado, com tantas... gente, com tanto problema por conta da Covid, tanto descaso. Então, eu imagino que vocês também devem estar passando, podem ter sido atravessados por algo relacionado a isso. Então, me solidarizo a vocês e agradeço de estarem aqui, tá bom? Hoje a aula vai ser com o professor Jonathan. Nós estamos muito agradecidos aqui com a visita do professor. Vou apresentá-lo um pouquinho, porque a gente precisaria de uma aula só aqui inteira para apresentar o professor. Eu vou colocar aqui no chat alguns links que eu reuni do professor e vou comentar também a trajetória dele e os sites aqui que vocês vão gostar. O professor, ele também foi aluno da Unifesp em História, assim como vocês. Fez a graduação e o mestrado. O seu mestrado foi em História também, com a professora Patrícia. Os Black Stars chegam ao mercado, o jogador ganês na geopolítica das relações internacionais entre Gana e Inglaterra, e o discurso neocolonial. Essa foi a dissertação de mestrado do professor, e o trabalho dele de doutorado foi na Unicamp, que foi intitulado A Suástica Transversa e Cinza, Judeus, Comunistas e os Movimentos Nazistas na África do Sul. E, para além do trabalho acadêmico do professor, ele também tem uma atuação ativíssima nas mídias sociais, né, com o canal Nota de Rodapé, que ele pode depois falar um pouquinho para a gente também melhor. Eu coloquei aí o Instagram do Nota de Rodapé e também o YouTube, para vocês conhecerem. E aí, para a gente combinar, né, que online a gente precisa combinar tudo direitinho, porque senão a gente fica confuso. A princípio, temos aí 45, 50 minutos, né, 45, uma hora, assim, no máximo, o professor dá a aula, a palestra para nós. Eu não estava nas últimas aulas, então não sei como é que tem sido a dinâmica que vocês têm feito, de botar as perguntas no chat, também consultar o professor, e não passar aqui a palavra, consultar, se prefere que as perguntas sejam só no final, ou a gente pode ir dialogando no meio do caminho, o que for melhor. Realmente isso fica sempre a nossa organização aqui. E aí, para além disso, de ver o horário, se está maneiro, também queria ouvir o professor, antes dele começar a falar da aula em si, contar um pouquinho para a gente desse bastidor da academia. Né? Estamos aqui entre muitos futuros historiadores e historiadoras, pesquisadores, historiadores, botei todos os gêneros. Então, é sempre bom a gente ouvir um pouco desse lugar do estudante também, que estimula a gente nesse momento tão difícil de pandemia para seguir, estudar. Passo a palavra para o professor. Bem-vindo! Obrigado, Priscila. Obrigado pelas generosas palavras. Como fazia tempo que eu não te via, tenho certeza que
que está para sair um trabalho de mestrado aí muito bacana da sua parte. Viu? Parabéns aí também pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Eu só vou fazer uma correção, porque eu agradeço muito você tirar o peso de terminar o doutorado das minhas costas, mas eu ainda não terminei. Eu queria arrancar esses 300 quilos das minhas costas, mas não, eu ainda preciso terminar esse negócio aí, então... mas tudo bem. Desculpa, professor, que eu já tive a visão aqui. Quase rolou uma lágrima aqui quando eu ouvi que já tinha terminado, mas tudo bem, eu vou segurar um pouco a emoção. Bom, gente, então muito obrigado, vou compartilhar um pouco desse momento aqui com vocês. Sempre a Patrícia generosamente costuma fazer esse convite para mim. É uma pessoa que marcou muito a minha trajetória acadêmica, a minha vida também. Quem eu acho que trabalha mais próximo da professora Patrícia consegue entender um pouco da dimensão desse ser humano que ela é, e que, de fato, a gente dificilmente passa por um contato com ela só a nível profissional. A gente acaba tendo um vínculo pessoal, até espiritual, muito grande. Então, para mim, é sempre muito bacana poder ter contato com os alunos dela. Eu não tive o prazer, a sorte de ser aluno dela na graduação, passei a graduação inteira sem estar numa matéria com a professora Patrícia, mas ela me orientou no mestrado até num gesto muito generoso da parte dela, porque eu não tinha muito lugar, assim, no programa, a minha pesquisa. Como a Priscila falou, no meu mestrado eu trabalhei com futebol, e trabalhei com as questões das migrações de jogadores de futebol africanos para a Europa, e como a ideia de mercado, a partir dos anos 90, começou a ecoar discursos do neocolonialismo que já havia sido pensado desde a década de 50, 40 na África. Então, era basicamente uma pesquisa que não tinha muita uma orientação, um orientador ou uma orientadora muito bem definido, com afinidade do tema, e a Patrícia, mesmo não tendo uma relação tão direta, assim, ela trabalha muito na questão religiosa, em outros recortes do continente africano, ela foi muito generosa em me aceitar, e foi um momento, assim, muito, muito bacana. Principalmente porque acho que quando a gente sai da graduação, a gente está meio perdido. Na real, a gente entra na graduação e leva bastante tempo a perceber que a gente nunca deixou de se perder dentro dela. Mas eu acho que se perder dentro da graduação é uma parte muito bacana do processo. Eu fui aluno da Unifesp, entrei em 2010, quando eu estava para fazer 19 anos. E é muito doido a gente perceber o quanto que a gente muda e tem que abandonar certas certezas nesse período. Espero que vocês aproveitem bastante o de vocês, esse período da graduação. Infelizmente, para vocês, está tendo esse asterisco aí, né, de ter que fazer boa parte dela no online, o que sinceramente, eu adoraria hoje estar no Pimentas para dar essa aula, para estar com todo mundo, principalmente, eu não sei se a tia do churros ainda está fora do campus, porque ela vendia um churros maravilhoso, mas não sei mais como está isso. Enfim, saudades do Campus Pimentas. Mas a gente vai fazer do que é possível. E nesse espaço digital, eu vou falar um pouquinho antes de entrar no assunto da aula, a gente precisa muito reinventar certas praticidades do nosso ofício. E a internet, ela entra muito nesse campo como novas atuações para nós, né? Eu fui convidado pelo professor André Machado para também estar na matéria de introdução aos estudos históricos para falar de história pública. Porque esse é um campo ao qual eu tenho me empenhado muito e tenho encontrado, assim, acho que um novo campo para a gente se atuar. Que é falar de história, falar sobre história para o público que está do outro lado do muro da universidade. Então, o Nota de Rodapé, ele era um programa de rádio que eu tinha assim que eu saí do mestrado, que entrevistava pesquisadores, e quando a bolsa do meu doutorado saiu, eu precisei abandonar o programa, sair da rádio, mas eu mantenho um projeto dentro dele que se chama Interlocuções.
em que a gente está fazendo uma série de sabatinas desde o ano passado com historiadores e historiadoras que têm muita relevância para a historiografia, para fazer perguntas acerca das nossas questões como historiadores brasileiros acerca das obras dessas pessoas. Então, a gente já entrevistou o Ginsburg, o Robert Darnton, o Chartier, a professora Lynn Hunt, enfim, uma série de historiadores e historiadoras. Agora a gente deve começar a entrevistar os africanos, né, historiadores e historiadoras da África. E esse tem sido um trabalho muito, 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 muito bacana, de tentar buscar novos públicos, até porque a gente vive um momento em que o governo elegeu a universidade como inimiga. E vocês estarem aqui hoje para a gente estar numa aula, numa disciplina de História da África, é um ato de resistência dos mais bravos. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o porquê que é importante o que a gente faz. Não adianta mais hoje a gente só fazer pesquisa. A gente precisa fazer pesquisa e divulgar a nossa pesquisa. Mostrar para o mundo o que nós estamos produzindo, o que nós estamos fazendo, e, enfim, que as pessoas entendam por que é necessário que se invista no trabalho de vocês, por que é necessário que se invista no nosso trabalho. Então, é isso. Vamos falar um pouco de panafricanismo, essa matéria muito bacana que a Patrícia pensou, e que me traz algumas questões, que é, primeiro, a gente pensar das poucas oportunidades que a gente tem para falar de África numa graduação em História. Então, eu não sei o quanto mudou o currículo da Unifesp, mas eu lembro, pelo menos que na minha época de graduando, a gente tinha um semestre de História da África, e basicamente era introdução aos estudos antigos e medievais, História Antiga, História Medieval, 2 histórias modernas, 3 história contemporânea. Então, era basicamente 8 matérias para se falar de Europa. A gente fala, e o mais interessante, para a gente pensar um pouco na colonização dos currículos, eu não estou falando só do caso da Unifesp, é um caso geral dos cursos de História. A colonização do currículo, ela dá por uma forma muito mais escondida, se a gente pode falar. A gente não tem uma matéria chamada História da Europa. A gente não tem uma matéria chamada História das Relações Europeias. O nosso currículo trata de grandes recortes temporais implícito dentro da história europeia. Então, a gente passa aí basicamente 8 semestres focado na história deste continente, além das outras matérias que a gente sempre está falando desse diálogo todo também com a Europa. Enquanto você tem um semestre que se chama História da África e que o professor ou a professora tem que fazer um baita recorte para escolher ali um recorte temporal, temas para lidar com toda a história de um continente inteiro, que é extremamente complexo, que é extremamente fragmentado no seu sentido mais conceitual. E, então, essa disciplina, ela é uma baita oportunidade. Eu falo isso até com um pouco de inveja, eu queria ter feito quando era graduando, mas tudo bem. Então, nós falarmos de alguns temas, e que isso está incluso hoje, vem a nós até como uma reflexão para a própria linha de pesquisa de história em África no Brasil. Vocês leram um capítulo de um livro chama Na Casa de Meu Pai, que é um dos livros mais importantes sobre o pensamento africano no Brasil, nessa linha que a gente chama de pós-colonialista. E que eu não gosto muito do nome, mas eu entendo enquanto conceito. Os outros africanos no Brasil começaram a ganhar mais tamanho, mais massa, principalmente a partir do começo da década de 90. A professora Patrícia, inclusive, ela é desse processo dos primeiros pesquisadores e pesquisadoras que fizeram um mestrado, um doutorado neste campo que ainda não existia, mas que a gente chama de História da África. É claro que já existiam pesquisas anteriores, mas a massificação disso vai se dar a partir do começo da década de 1990. O meu ponto aí é exatamente a época em que o Na Casa de Meu Pai vai chegar no Brasil. Ele é lançado em 1992 e se torna um best-seller. Vou
compartilhar aqui com vocês. Professor, desculpe interromper, só para a gente tirar uma dúvida. Claro. As perguntas a gente pode botar aqui no chat para a gente conversar no final? Então, se alguém quiser falar... Sim. Pode colocar no chat. Eu gostaria muito de ouvi-los, mas se for para colocar no chat também não tem problema. Pode colocando, né? A gente vai... Tá certo. Gente, estamos aí para aproveitar essa aula com o professor John, então fiquem à vontade para participar. Esse aqui é o nosso momento, gente, nossa aula. Sim. Obrigada. Eu vou querer essa troca com vocês, com certeza. Na Casa de Meu Pai, esse livro, ele é lançado em 1992 pelo Clube Antonia Piat. Ele chega no Brasil em 1997, exatamente quando a gente está tratando desse período de que os estudos acerca da África, da história da África, estão ficando mais intensos. Isso para nós tem um sentido que precisa ser problematizado. O que vai ser problematizado nessa época? É uma obra que chega em um momento de extrema escassez de publicações sobre o pensamento africano. Ok? E aí eu quero diferenciar história da África e história do pensamento africano. Porque quando se dá o início de uma área que a gente vai chamar de história da África, nós vamos ter muito foco nas culturas ancestrais africanas, incorporações de temas na história da África, como a diáspora. A diáspora não é um tema de história da África, mas por muita gente vai ser incorporado como se fosse, mas não do pensamento africano. Quando o Na Casa de Meu Pai chega no Brasil, ele chega em um momento em que se habituou a se discutir África sem saber o que os africanos pensam sobre a África. A gente começa a estudar a África pelo o que os estudos europeus, norte-americanos estão dizendo sobre isso. Nós usamos o prisma dos historiadores e cientistas sociais americanos e europeus, desconsiderando os intelectuais africanos. O que é problemático quando você vai pensar nesse contexto de que a obra do Apiá chega trazendo várias discussões que nós ainda não tínhamos acesso. Então, para mim é muito estranho, eu vejo isso principalmente na minha trajetória. Eu, no meu doutorado, no meu mestrado, eu tinha um recorte de pesquisa que era de 96 a 2014, que foi muito louco porque o mestrado começou em 2015. E no doutorado, eu trabalho com anos 30, 40, eu trabalho com os grupos ditos nazistas na África do Sul, e é um outro recorte, África do Sul. Eu falei de Kwame Nkrumah, que eu vou comentar bastante sobre ele aqui na aula, em alguns momentos da minha dissertação, e eu recebo uma cacetada de convite para falar do Nkrumah. Mesmo não sou um especialista, não sou nenhum embaixador do Nkrumah no Brasil, mas a ideia da carência que existem de pessoas que tratam desses assuntos. Então, isso, eu estou falando de quase 40, quase uns 30 anos, quase 30 anos depois da chegada Na Casa de Meu Pai no Brasil. E o Apiá, que faz debates diretos com o Nkrumah no livro, teve um livro que basicamente aqui a gente não teve a leitura do Nkrumah. É um livro que chega sem a gente entender os debates que ele está tratando, o que é muito problemático para o próprio entendimento da obra, mas que já dá uma perspectiva do que a gente está chamando de história da África ou estudos africanos no Brasil. Na Casa de Meu Pai é um livro que chega no Brasil por ser um best-seller. Vai levar um bom tempo para Shelly Mbembe, para Fanon, para o próprio Nkrumah, para Dubois começar a ser lido de forma mais massiva no Brasil. Vamos falar então um pouco sobre isso. Eu quero falar com vocês o que é esse tal de panafricanismo de que tanto se fala, e vamos tentar dar algumas pinceladas e estudar um pouco disso daí hoje. Panafricanismo é uma ideia que tem o seu início no século XIX,
com os negros da diáspora, principalmente nos Estados Unidos. E vai ter o ápice no final do século XIX, também do próprio século. O que a gente tem a partir do século XX é um certo enfraquecimento dessa ideia e começar a pensar em pontos mais específicos, e principalmente em como vai se estratificar um pouco essa ideia de panafricanismo. Ela nasce como um contraponto ao colonialismo e ao racismo europeu, aquele dito racismo científico do século XIX, que provavelmente vocês já devem ter passado aí por leitura sobre isso. E é importante dizer que o panafricanismo, ele vem com os intelectuais ocidentalizados, com os negros americanos que ou nunca estiveram na Europa, são filhos de africano, ou são os que viajaram para os Estados Unidos, ou que passaram pela diáspora. Mas a gente está falando de um movimento que nasce desses intelectuais ocidentalizados nos Estados Unidos, sobretudo. Tendo isso em vista, a gente tem que entender que as pan-ideologias, e a gente está falando do pan-arabismo e do pan-africanismo, elas vão nascer desse enfrentamento. O enfrentamento ao colonialismo, mas principalmente no caso do panafricanismo, ao racismo científico. Isso é muito importante para a gente entender mais para frente a questão do próprio Nkrumah e como é que o APA vai debater com isso. E é nesse momento, no século XIX, que a gente tem uma ideia que é da hierarquização das raças. E é importante fazer uma consideração de ordem semântica aí, né? Porque à primeira vista parece que deixa implícita uma relação estreita com o continente africano, quando a gente fala de panafricanismo. E cabe ressaltar aqui que essa ideologia, ela não necessariamente está ligada com os negros africanos. E vem aí o que eu estou querendo falar sobre uma hierarquia das raças. Há negros e negros. Então, o que acontece é que os negros norte-americanos, esses intelectuais ocidentalizados, eles vão vir com uma ideia de uma salvação do continente africano por meio deles. Então, quando a gente fala de hierarquia das raças, a gente está falando que, acima de tudo, tem esse negro norte-americano, e aí depois vão ter os negros africanos que não foram emancipados intelectualmente, de acordo com esses intelectuais, com essas pessoas, e que precisariam desse agente salvador que seria o negro norte-americano. Então, tudo isso começa com uma ideia forte de hierarquia das raças. Vamos apresentar alguns nomes para vocês agora. Aqui vocês têm o livro que eu acabei de mostrar, mas um primeiro personagem que eu quero falar desse processo de panafricanismo é o Edward Blyden. Aí nasceu em 1872, morreu em 1912. Ele faz parte dessa turma de intelectuais negros ocidentalizados, né? Ele não necessariamente tem uma atuação na África logo de começo. O que acontece? O Blyden, ele é o primeiro a promover uma ideia, a promover a África como o lugar do panafricanismo. Porque, lembrando, os negros ocidentalizados tendiam a achar que eram a elite da raça e que eles iam conduzir a África para sua libertação. Então, tem até a questão de quando o Blyden vai com o American Colonization Society para a Libéria. Naquela ideia dos negros retornados, né, dos negros americanos retornados. E esse movimento do American Colonization Society é o que vai dar direito, por exemplo, quase ao direito ao voto para os negros na Libéria, quase no centenário da colonização do país. E essa ideia de quando chegam esse grupo, o American Colonization Society, é uma ideia, basicamente, de que esses negros americanos retornados é que vão conduzir a Libéria para sua libertação. Então, eles conseguem lá o direito ao voto para os negros africanos,
E o Blyden, desde o começo, ele tem um sério incômodo em relação àquilo, né? E ele vai atuar muito na desconstrução dessa visão. Então, por exemplo, a primeira briga que ele compra é com os africanos cristãos. Os africanos cristãos que têm costumes bem ocidentais. O Blyden, ele vai argumentar em um dos seus livros dizendo o seguinte: a sua primeira dívida é serem vocês mesmos. Admitir que vocês são africanos e que não são europeus. E aí vocês vão contribuir com o completo desenvolvimento e bem-estar da humanidade. Essa é um livro que ele escreve... isso eu vi, na verdade, essa é uma citação que eu vi num livro do Spitzer, em 1972. Ele vai desenvolver muito essa ideia, assinalando que, e aí aspas para ele, nos assentamos europeus da costa. Eram visíveis os melancólicos efeitos do fatal contágio de uma mímica europeia espúria. Ou seja, ele falava que tudo que existia de ruim naquela sociedade, no próprio comportamento dos africanos, era aquilo que eles tentavam copiar dos europeus. E aí ele falava que isso era uma pseudo-civilização que chamava aquilo de progresso. E ele sempre pregava que se você queria se você queria atuar na libertação da África, você tinha que sair da costa e ir para o interior. Então, ele falava que as tribos, ele chamava de tribo, as tribos mantinham a sua simplicidade e permaneciam naturais. Então, para o Blyden, a autêntica personalidade africana, ela vai residir nos povos do interior e não nos ocidentalizados da costa. Ele é importante porque ele é o primeiro pensador, o primeiro intelectual que vai começar a trazer para a África esse peso de ser sede da libertação africana. E não os Estados Unidos. Ele via que os Estados Unidos estavam já infestado de uma cultura ocidentalizada que era anti-libertação. Pode parecer muito óbvio para a gente pensar isso agora. Mas a gente tem que olhar muito para o contexto do racismo científico do século XIX. Entender que existe uma naturalização da ciência enquanto negro como uma raça inferior. Então, o Blyden, promovendo uma visão de uma libertação africana sem os traços ocidentais, é muito revolucionário para o tempo dele. Vamos tratar de alguns nomes. Eu vou passar por isso daqui um pouco mais rápido, porque a ideia nem é tanto tratar desses personagens, mas eu acho importante a gente conhecer e ter acesso a esses nomes. Então aqui, por exemplo, a gente vê o Henry Sylvester Williams. Existe uma briga muito grande de quem é que fez o primeiro congresso pan-africanista, né? Mas tem uma tendência maior, se acreditar, que foi o Henry Sylvester Williams, que em 1890, em Trinidad e Tobago, ele é de Trinidad e Tobago, mas em 1890 ele teria promovido o primeiro congresso pan-africano em Londres. Era um intelectual também dos mais importantes. O Alexander Crummell, esse também tem uma contribuição gigantesca, porque ele vai ser o primeiro a olhar na perspectiva da religião como elemento de união dos africanos. Eu vou falar um pouco mais dele mais para frente, em outros diálogos, mas essa é uma figura muito importante, porque o Crummell, ele tem uma vida dedicada à religião. Ele é cristão, ele atua como um reverendo, tem uma atuação muito forte nesse sentido, e vai começar a usar a religião cristã como um aparato para a união dos negros norte-americanos. Esse é um nome que vocês precisam guardar, William Dubois. Eu chamo de Dubois. Na Unicamp eu chamo de Du Bois, porque todo mundo fala Du Bois lá, a gente tem que escolher as brigas que a gente vai ter. O Dubois,
Você vê que ele morre quase centenário, mas ele tem uma contribuição por várias gerações de panafricanistas. Porque ele vai contribuir com os panafricanistas do final do século XIX e ele vai ser uma espécie de tutor para todos os grandes panafricanistas que vão chegar ao poder político na África durante o século XX. Sobretudo o Nkrumah e o Jomo Kenyatta. O Jomo Kenyatta, não vou falar tanto dele hoje, mas ele vai ser o primeiro grande líder, o presidente do Quênia. Aliás, Quênia tem esse nome por conta dele, do Jomo Kenyatta. Então, ele tem um diálogo muito interessante com a Alemanha nazista, um período em que ele ia com frequência para a Alemanha fazer suas pesquisas e dar aula. Eu estou trabalhando com algumas entrevistas que ele deu, inclusive, ao New York Times sobre a Alemanha nazista, e é aí uma referência das mais importantes. Esse aqui, Marcus Garvey, provavelmente um dos nomes mais famosos que a gente vai tratar aqui, e eu quero falar um pouco sobre o Garvey e o movimento do garvinismo. Se o Crummell, o Alexander Crummell, e o Gleiden também, de certa forma, eles ocuparam um lugar de destaque, né, na evolução do pensamento do pan-africano, ao apontar a religião como um caminho para a organização da unidade. É o Marcus Garvey que vai levar isso para um outro patamar. O Garvey, ele vai muito além de uma questão de estratégia de organização do movimento pan-africanista que o Crummell e o Gleiden tinham. Ele vai pensar uma religião do pan-africanismo, que é o que a gente chama de rastafarianismo, ou que alguns ainda vão chamar de garvismo, mas isso desvencilhou bastante dele, né? Para não ficar uma coisa muito pessoalista, porque não é um culto de adoração ao Marcus Garvey. Mas ele tem um reconhecimento internacional muito importante, numa perspectiva de pensar que não é o cristianismo em si que vai fazer essa união religiosa em torno do panafricanismo, mas é o rastafarianismo. O panafricanismo ele precisa de uma religião dele. O Marcus Garvey, então, ele é um nome muito importante para a gente pensar nessa perspectiva do panafricanismo, sobretudo como é que ele vai se formar a partir do século XX. A gente pode pensar num viés econômico também, né, um panafricanismo econômico, e aí vem a figura do Booker T. Washington, principalmente no que ele vai pensar a inserção do negro na sociedade capitalista, principalmente na sociedade pós-escravista americana, e a utilização da economia como uma justificativa de enfrentamento do contexto capitalista para trazer uma unidade pan-africana. Então, ele via na inserção do negro ex-escravizado no capitalismo como um projeto de unificação pan-africana. Mas o Booker T. Washington é uma figura um pouco controversa, assim, ele foi uma figura bem pouco quista no século XX pelos panafricanistas, quando o socialismo foi inserido na discussão, principalmente sobre o Nkrumah. Mas nesse início, o panafricanismo ele era uma reduzida manifestação de solidariedade, que ficava bem mais restrita às populações de ascendência africana nos Estados Unidos, nas Antilhas Britânicas. O Gleiden, ele é das Antilhas Britânicas. E ele não tem uma abrangência muito grande para o próprio continente africano. O que vai mudar bastante a partir do século XX, quando você começa a ter os congressos pan-africanos mais espessos, se eu posso assim dizer. Aí tem até essa grande discussão, né, se foi o Henry Sylvester Williams que fez o primeiro congresso em 1890, ou se o primeiro congresso pan-africano, na verdade, foi organizado em 1919 pelo George Padmore. A gente sabe que ele estava no quinto, mas tem aí uma briga para saber qual que foi o primeiro. E aí, quando novos nomes do panafricanismo vão começar a aparecer. O Jomo Kenyatta, que eu já falei, e o Kwame Nkrumah. Eu vou falar um pouco da trajetória do Nkrumah, mas vamos entender um pouco
um pouco dessa ideia dele, o que ele vai trazer de novo para o panafricanismo. Ele vai ampliar uma ideia garvista da construção do que ele vai chamar de Estados Unidos da África. E ele vai trazer um elemento novo para isso, que é o socialismo. O socialismo, ele é um componente, é a grande contribuição do Nkrumah. Trazer o socialismo como um componente novo e que vai constituir um projeto novo de construção dos Estados Unidos da África socialista. E aí eu vou trazer uma citação para vocês de um livro do próprio Nkrumah. Então aqui vocês estão vendo, esse é o Nkrumah, de 1999 a 1972. Esse é um trecho do livro dele que se chama Luta de Classes na África. O objetivo principal dos revolucionários do mundo negro deve ser a libertação e a unificação totais da África sob a direção de um governo panafricano socialista. É um objetivo que satisfará as aspirações dos povos africanos em todo o mundo. Esse livro, Luta de Classes na África, é um livro que ele escreve no final da vida, 1970. E eu quero começar pelo final do Nkrumah, para falar de um Nkrumah já velho, muito frustrado, decepcionado pelos golpes que levou na sua trajetória política, para, a partir de então, começar a falar um pouco da vida do Nkrumah desde o começo. E o que a gente está chamando de panafricanismo aqui. O Nkrumah ele é filho da elite ganesa. Tinha os pais com uma condição financeira muito boa e teve uma criação com todas as regalias que uma criança ganesa poderia ter aí na década de 20, sobretudo. Estudou em escola católica, foi mentorado por um grande líder católico de Gana, que era chamado, inclusive, de Maria Africana. E aí, como todo filho da elite ganesa, ou até da elite africana, no geral, ele foi fazer os seus estudos universitários nos Estados Unidos e na Europa. Ele vai para os Estados Unidos, onde ele tem contato com Marcus Garvey, e mais do que isso, com a doutrina do Garvey, quando ele vai se tornar trotskista, algo que depois ele se envergonha bastante, ele conta com bastante vergonha do seu passado trotskista, no começo ali da trajetória dele, vai se envolver principalmente com as igrejas evangélicas. É importante dizer que a igreja evangélica norte-americana, as mais tradicionais, conservadoras, elas não aceitavam negros nos seus templos. Então, o Nkrumah, ele vai fundar uma igreja presbiteriana negra. Então, tem várias imagens dele nas igrejas que ele fundou, onde ele pregava. Mas ali é onde ele vai ter a sua estruturação daquilo que ainda ele não tinha muito sólido como panafricanismo. O jovem Nkrumah nos Estados Unidos, ele não é um grande ativista político, mas ele é uma pessoa extremamente preocupada em se intelectualizar. E aí ele parte para estudo de diversas áreas, história, sociologia, antropologia, teatro, artes cênicas, até que ele vai para a Inglaterra, na década de 40. E é lá na Inglaterra que ele tem o grande contato dele com o panafricanismo, quando ele vai conhecer o George Padmore, quando ele vai ter contato com o Jomo Kenyatta, com vários colegas que depois vão voltar para a África e atuar nas batalhas de independência do continente. Nkrumah vai organizar o 5º Congresso Pan-Africano, mais importante, que acontece em 1945. É o último também. E a partir desse congresso é que ele tem certo que a missão dele é voltar para a África e lutar pela independência de Gana. E até chegar em Gana, ele vai passando por vários outros países. Por vários outros países, atuando em outras batalhas, em outras lutas de independência, até que ele chega em Gana com uma fama já razoável. E lá ele vai liderar um movimento muito importante até que ele vai ser preso. Só que da prisão dele, ele consegue articular um movimento político extremamente forte. Tanto é que o partido dele, o partido que ele cria,
vai eleger a maioria não, mas um número muito significativo de congressistas nas eleições que estavam por vir, até que o governo britânico entende, e aí é muito interessante, porque Gana ela tem uma história um pouco particular nesse processo de independência, que é uma transição muito pacífica, no sentido, claro, depois que o Nkrumah é preso. Porque após essas eleições, acho que foram de 57, o governo britânico entende que não dá mais para segurar o Nkrumah. Então eles chamam o Nkrumah, tiram o Nkrumah da cadeia, e chamam o Nkrumah para fazer uma espécie de governo dividido, em que ele vai ser um primeiro-ministro, mas que ele vai atuar com um outro primeiro-ministro britânico. E aí isso fica por alguns anos, até em 61, o Nkrumah ser eleito o primeiro presidente de Gana, e Gana ficar independente. Então isso é a partir de 61. Nkrumah ele tem uma ideia muito, muito firme, muito clara daquilo que ele pensava como o panafricanismo. E aí ele já tinha uma clara perspectiva dos estados, daquilo que ele queria como Estados Unidos da África, mas mais do que isso, Estados Unidos da África socialista. Ele começa a pregar isso em todos os discursos que ele vai fazer. E aí é interessante que entra um pouco da minha pesquisa, né, quando eu falo sobre identidade em Gana, que ele usa o futebol como um instrumento de propaganda do panafricanismo. Vou até mostrar aqui para vocês um pouco disso. Porque o que o Nkrumah faz? Ele... Cadê aqui? O Nkrumah, ele vê o seguinte, ele vê todo o potencial que o futebol estava tendo durante a Guerra Fria, principalmente por parte dos países do bloco comunista. E é o seguinte, dá para usar isso daqui para propagar o panafricanismo. Então, a seleção de Gana, ele manda fazer um novo uniforme para a seleção, e ele vai colocar uma estrela negra, vai usar umas camisas brancas e colocar uma estrela negra, vai chamar, e aí é quando a seleção ganesa de futebol vai ser chamada de Black Stars, os estrelas negras. E todo jogo de futebol da seleção de Gana era um dia de festa em Gana. Ele contratou o que existia de melhor da medicina esportiva, ele investiu em infraestrutura para a seleção, tanto é que as taças de nações africanas, que é o campeonato continental de seleções da África, Gana ganha tudo nos anos 60. Gana era a seleção mais forte. O Nkrumah, ele funda uma Copa, ele começa uma Copa, que tinha o nome dele, era Nkrumah Gold Cup, porque ele tinha um ego bastante inflado, que só podia participar seleções de países que já eram independentes. Como uma forma de pregar uma certa unidade em torno desse panafricanismo que ele pensava. Então essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto de uma excursão que a seleção de Gana fez para a Europa. Então esse daqui é o Nkrumah, e do lado dele a gente vê o Santiago Bernabéu, que era presidente do Real Madrid naquela época. Eles fizeram alguns amistosos, entre eles teve uma partida entre Gana e Real Madrid. Esse aqui é uma imagem de uma partida de Gana, da seleção ganesa. Isso é interessante, o Nkrumah, todas as partidas da seleção ganesa, ele descia no gramado para cumprimentar os jogadores. E aí tem uma relação interessante que ele prometia casa para os jogadores, bônus em dinheiro, para esses jogadores ganeses, eles entrarem na partida querendo dar vida, porque ali não era só uma partida de futebol, era muita coisa que estaria em jogo. O Nkrumah, ele via no futebol esse instrumento de mobilização de identidade nacional. Isso é bem revolucionário pro período dele. Eu vou querer, inclusive, mostrar um vídeo para vocês de um dia de jogo de futebol da seleção ganesa.
em que o Nkrumah discursava. Estou abrindo o vídeo aqui. Ok. Deixa eu abrir aqui para vocês. É um vídeo curto. Vamos dar uma olhada. Forward then. Esse é o Nkrumah. Independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Before 1961, the Black Stars, as the Ghanaian national team are known, had been coached by Europeans. As part of his plan to Africanize national life, Nkrumah brought back Charles Gyamfi, who was playing in Germany for Fortuna Düsseldorf, to become national coach. He and the players all had direct access to the head of state. Being a star within the Black Star, I can always go to him without even making an appointment. I go to him. If I'm in need of anything, I go to him and tell him. The Black Stars became the ambassadors of Ghana, spreading Nkrumah's gospel of Pan-Africanism. I remember in 1965, during the Kenya's Independence Day, we were asked to go to Kenya and exhibit the Ghana brand of football in those days. On Sunday, when we met them, we beat them 13 goals to nil, the Kenya national team. And Jomo Kenyatta was there. A very nice independence present for Jomo Kenyatta. At this time, the progress of the Black Stars reflected Ghana's economic and political dominance of the continent. When Ghana hosted the African Cup of Nations in 1963, the Black Stars were a shining example to the rest of Africa. Gyamfi, the only black African coach in the competition, Aggrey Finn, the first of 4 Black Star captains to lift the Nations Cup. Brimming with confidence, the Black Stars traveled to Tunisia to defend their African title 2 years later, meeting the hosts in the final. Nkrumah had personally promised new houses to the Black Stars if they secured a second African championship, which they did. In 1965, I was the footballer of the year. I was given a television, and a special song by the police was played for me. All the ministers of state were standing up, and I was the only person who was sitting there. Ok, acho que aqui já foi suficiente. Então, assim, o dia de um jogo de futebol em Gana era uma grande festa. O Nkrumah, ele fazia discurso, ele parava tudo, era feriado. Vocês perceberem, o Nguef, que era o jogador que estava dando essa entrevista, ele falava não, que nós nos sentimos alguém. Ele defendia nessa seleção de Gana. Ele fala assim, lembro até hoje de um jogo entre Gana e Quênia para celebrar o aniversário de independência de Quênia. Daí ele fala que o Jomo Kenyatta estava Jomo Kenyatta estava no estádio e que foi só, nós ganhamos dos quenianos e foi um baita presente para o Jomo Kenyatta. Então, assim, é muito interessante essa dimensão que o Nkrumah ele vai dar para o futebol. Isso vai coincidir com o momento de derrocada do governo dele, quando principalmente as classes médias, classe média alta, começaram a se virar contra ele.
porque o Nkrumah ele começou a ter, de fato, atitudes muito autoritárias, e aí vai o nosso contato com o Kwame Appiah. O pai do Appiah, que era o Joe Appiah, era um grande seguidor do Nkrumah. Era um grande apoiador do Nkrumah. Inclusive, o nome do Appiah é Kwame Appiah, por uma homenagem ao Nkrumah. E o que acontece é que, no auge das tensões, quando o Nkrumah começa a mandar prender opositores, um deles é mandar prender o Appiah, o Joe Appiah. Nós já vamos voltar para o Kwame Appiah, vou terminar um pouco sobre essa parte mais biográfica do Nkrumah. Ele começa paulatinamente a perder apoio, principalmente das elites e da classe média, até que ele toma um golpe de Estado pelo exército. Aí ele vai ter que se refugiar na Guiné, onde o Sékou Touré era presidente, ele tem um cargo político lá, e depois vai para a Romênia. Ele morre em 72. O livro que a gente viu, um trecho, uma citação, ele escreve em 70. Já não estava muito bem de saúde, muito amargurado já. E interessante porque você está olhando para o final da vida do sujeito, com ele insistentemente pregando: nós temos que construir uns Estados Unidos da África socialista. Por quê? Porque esse foi um discurso que o Nkrumah ele começou a abandonar nos anos finais dele de governo. Principalmente para tentar manter a opinião dos grandes produtores de cacau, de uma elite. Ele começou a abrir mão de inserir o discurso do socialismo na sua agenda política. Então, ele, no final do dia, ele tenta fazer as pazes com o jovem Nkrumah e falar: não, a gente ainda precisa de uns Estados Unidos da África socialista, sobretudo. Ele vai ser homenageado em eu não achei aqui, mas em 1991 ou 90, a União Soviética, 89, a União Soviética faz um selo comemorativo no Nkrumah, tem com a foto dele. Ele é uma figura, ele vai presidir os não alinhados na Guerra Fria, a comissão dos não alinhados. Ele tem toda essa importância, uma história bem conturbada, mas ele é o nome que vai pensar politicamente o panafricanismo dentro do socialismo na África. Então, vamos à questão do porquê que a gente está aqui. Por que o livro se chama Na Casa do Meu Pai? O pai e a família do Kwame Appiah, eles vêm da elite tradicional de Gana. E que alguns desses personagens dentro desse grupo foi duramente perseguido pelo Nkrumah. O livro, ele é um ajuste de conta do Appiah com a linha de pensamento panafricanista do Nkrumah. Então, se vocês forem olhar, a gente já vê umas dicas disso logo no começo do livro, quando o Appiah ele vai se referir à inimizade do seu pai com seu antigo aliado, que naquela época era o primeiro-ministro de Gana, o Kwame Nkrumah. Vamos dar uma olhada nessa citação aqui. Agora a gente já está indo para o texto de aula. O texto que está na página 9. Eu não... Jonathan, só um momentinho. Dá licença. Aproveitar que a gente vai fazer essa virada agora, para entrar no texto da aula. Queria perguntar se alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, né? Que a gente vai trocar um pouco de tema. Tá todo mundo ouvindo bem? Professor, estou achando fantástica a aula, é sempre muito bom me ouvir. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente continuar? Tá tudo certinho aí? Ele já falou que tá tudo bem, então vamos seguir. Eu gostei que a gente falou tudo bem por enquanto. Então, ok, vamos ter mais que bom, obrigada. Desculpa interromper. Não, imagina. Mas vamos lá, tem uma citação, eu esqueci de colocar isso na apresentação. Mas tem uma citação na página 9, eu vou a ela que a gente vê um fragmento disso daí já. Alguns mundos,
o mundo dos tribunais de justiça para onde meu pai ia, trajando seus escuros ternos europeus e levando a peruca branca dos advogados britânicos, que depois da independência ele continuou a usar como no período colonial. Sempre com uma rosa do jardim, o jardim de minha mãe. O mundo do parlamento para onde ele ia nos primeiros anos de que tenho lembrança. Já então, como adversário de seu velho amigo, Kwame Nkrumah. Então, o que acontece? Já aí a gente vê no começo do texto que o Apiá ele está estabelecendo que no começo do mandato do Nkrumah já havia aí uma tensão. Ou pelo menos a gente pode assim colocar, havia certos movimentos, certos elementos importantes da vida, elementos sociais ganeses que já haviam, digamos assim, rompido com o Nkrumah. O pai do Apiá tá dentro disso. Qual que é o ponto do Apiá nessa visão? O Apiá, ele busca desconstruir o panafricanismo sob o prisma da raça. Então, muito influenciado, segundo o Apiá, pelo pensamento racialista do século XIX, e baseado no racismo intrínseco na experiência africana, né, no dito Novo Mundo, o panafricanismo ele vai compreender a África como culturalmente homogênea, no sentido da existência de uma forma de pensamento e conteúdo caracteristicamente africano, o que para ele é um erro. O panafricanismo ele vai buscar alicerce de forma errônea, ignorando as diferenças dos passados pré-coloniais, bem como as experiências coloniais dos africanos. Então, eu vou pegar para vocês aqui uma entrevista que o Apiá deu para o Globo em 2013, em que o repórter pergunta qual foi a grande contribuição do Nkrumah e de outros nomes como Jomo Kenyatta ou George Padmore para o panafricanismo. E aqui, esse é o Apiá. O Apiá diz o seguinte: a principal contribuição deles foi, em primeiro lugar, conceituar a África como um todo, de modo a criar uma outra maneira de falar sobre o continente. Antes disso, não havia qualquer razão para os africanos pensarem em si mesmos como africanos em um sentido coletivo. Em segundo lugar, esses intelectuais conceituaram o povo da África em termos raciais, ou seja, e aí vem a crítica, eles fizeram da África um só lugar, e dos africanos um só povo, pertencente à raça negra. Isso forjou uma unidade possível, mas também trouxe problemas. Mesmo que pense que o conceito de raça é útil, uma visão racializada da África exclui porções significativas do continente, como as populações de origem árabe do Maghreb, por exemplo. Então, qual que é a grande questão desse mito do mundo africano que o Apiá está falando? Ele está dizendo o seguinte: essa galera foi importante, e é interessante que a mágoa dele é tão grande que ele não cita o Nkrumah. Vocês podem ler o texto que ele não vai falar diretamente do Nkrumah. Ele não vai falar assim, ó, esse filho da puta aqui. Não, ele vai dar indiretas. E por que eu volto aí lá no começo da aula? Porque lá no começo da aula, quando eu estava falando para vocês que a obra do Apiá chega em 97 sem contextualização, mostra que há 30 anos a gente está lendo Na Casa de Meu Pai e a maioria não está entendendo do que ele está falando aqui. E a quem ele está direcionando a crítica dele. A quem ele está direcionando esse diálogo? Com quem ele está buscando interlocução? Entende? Porque é isso, o Apiá é um texto, Na Casa de Meu Pai, eu acho que o que faz dele ser mais sensacional esse livro, além desse mapa de uma filosofia africana, ou pelo menos da África na filosofia da cultura, como é o subtítulo, é o ressentimento que existem nas palavras elegantes do Apiá. Então, é um livro com um interlocutor que está sumido, que está calado ali. E eu acho que ele faz isso até de certa forma de propósito, para que ele não dê tanta voz ao Nkrumah, se eu posso assim dizer. Para que a gente consiga, isso é uma habilidade incrível que o Apiá tem, de conseguir fazer o debate morrer nele.
eu mandei um e-mail pro Apiá no passado, querendo saber se ele me daria uma entrevista, se a gente conseguiria conversar. E ele ficou bem ressabiado e não quis dar. Eu entendo, mas acho que pela nossa conversa, ele não gosta muito de conversar com historiadores. Esse é o ponto. O Apiá, ele é um cara da filosofia. Ele é um cara que tem um diálogo complicado, até por método, dessa coisa de ele não querer dar este palco para o Nkrumah. Mas é uma interlocução que está escondida ali, é um easter egg que a gente tem no texto. O autor, o Apiá, ele vai colocar nesse sentido de que a gente leu, de garantir a proteção contra a dominação do imperialismo europeu e o fortalecimento de uma identidade. E, principalmente, ele vai usar o que os autores africanos, na literatura, dos ditos nacionalistas, fizeram. Negando uma ideia de uma África universal. E aí ele vai falar do Wole Soyinka, por exemplo. O Wole Soyinka, que é um escritor de literatura, um novelista muito conceituado na Nigéria. Ele está vivo ainda, acho que tem 86 anos, e ele é o primeiro escritor africano a receber um prêmio Nobel. E ele recebeu em 86 por um livro que eu adoro, é um livro que me arremata a alma, que é O Leão e a Joia. Esse mesmo que Gente, estou mostrando aqui o livro, e ele é uma peça, né, e vem com as fotografias da peça no final. É bem legal. E ele é super acessível, esse livro, gente. Super acessível. Leão e a Joia. Eu comprei esses dias para dar de aniversário com um amigo, e eu lembro que eu paguei pouco nele. Mas eu não tenho um PDF. Se eu tivesse em PDF, eu passava isso. Mas O Leão e a Joia é uma obra monumental. E também, ele não vai falar diretamente dele, que vale muito a pena você... Aliás, eu quero recomendar um outro livro do Soyinka, que eu gosto muito. É um dos últimos que ele escreveu. Ele escreveu em 2008, publicou em 2008, né? Que se chama É Melhor Partires de Madrugada. Baita livro. Nessa mesma linha de literatura pós-colonial, a gente pode falar de um outro nigeriano, que é o Chinua Achebe, que em 58 ele vai escrever um livro, O Mundo se Despedaça. The World Fall Apart. Você tem a mão aí, Priscila? O Mundo se Despedaça? Não, o meu tá meio longe. O Mundo se Despedaça eu li lá da biblioteca da FRJ, já devolvi há muito tempo, Não tem. Eu tenho o Protetorado, que tá aí, eu tô também, que tá debaixo do Necropolítica. Aí do seu lado. É verdade, tá aqui, ó. O Chinua Achebe escreveu assim, a educação de uma criança sobre o protetorado britânico, que é um baita livro. Já que tá aqui, leem também o Necropolítica do Mbembe. Tem absolutamente nada a ver com a aula de hoje, mas é bem importante ler. Então, nessa perspectiva, o que acontece? Esses autores, eles estão tentando criar uma literatura em que você não vai enxergar a África como algo homogêneo, principalmente numa contraposição da literatura europeia sobre a África. O Chinua Achebe, por exemplo, ele escreve O Mundo se Despedaça a partir de dentro, a partir da África. Ele vai levar o leitor para uma nova realidade cultural e histórica da África, em oposição a romances que vão de fora para dentro. E aí eu posso falar diretamente, porque o Chinua Achebe ele se dedica a escrever artigo criticando esse livro, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, em que ele vai fazer, ou vai trazer uma descrição sobre o olhar estrangeiro da África. E aí é muito interessante, porque eu lembro que eu li esse livro para a História Contemporânea 1, com a professora Ana Neme, e me trouxe um certo incômodo, por exemplo, como o Joseph Conrad, ele fazia a descrição do rio Tâmisa, na Europa, e como ele vai descrever o rio do Congo, que ele não vai dizer diretamente que é o rio do Congo, mas é um rio no Congo. Então, e como é que ele vai sempre colocar que ali é um lugar de trevas, que ali é um lugar subhumano, entende?
quanto mais você entra no Congo, mais nesse lugar escuro, nesse lugar onde você nada enxerga, nesse lugar em que você se sente perdido, como aquilo vai se caracterizar a África. Até a própria descrição dos africanos, dos congoleses, é uma descrição extremamente estereotipada durante a obra. E essa postura que o Chinua Achebe vai assumir pela literatura, no sentido de individualizar as culturas africanas, vai tender como resultado a reverter um quadro de simplificação da diversidade cultural do continente africano, bem como a contrapor a dominação cultural do Ocidente. Então, o que acontece? Qual é o ponto do Appiah a olhar para esses autores? Que esses panafricanistas que vão olhar um prisma da raça e uma totalidade africana, ao tentar fazer esse meio campo de lutar contra uma dominação cultural do Ocidente, vai acabar por reforçá-la. Uma vez que essa realização se dá da mesma maneira em que os critérios ocidentais foram estruturados. O Appiah vai se concentrar num conceito de raça como o cerne do pensamento panafricanista. É a rejeição de uma filosofia negra. E nesse caso, a gente está falando de uma filosofia negra, é aquela que é tributária dos povos oriundos da África subsaariana. Então, ela aparece para esse autor como uma séria crítica aos pensadores que se firmaram como defensores de uma identidade negra essencial. Aí o Appiah vai dizer que se você afirmar filosofia negra, você vai cair na armadilha branca do etnocentrismo. E, consequentemente, numa atitude que ele vai chamar, polemicamente, como racista. A discussão do Appiah, ela é muito profunda com os seus interlocutores que ficam escondidos no livro. A gente consegue encontrar nesses easter eggs que ele deixa passar. Como ele já deixando claro que é o momento que os pais já são inimigos do Nkrumah. Há de ter uma certa tolerância com a Appiah, de entender que ele não é um historiador. E outra, ele não se propõe a fazer um trabalho historiográfico. Esse é um problema que nós, historiadores, às vezes no auge da nossa arrogância, de querer cobrar de autores e autoras coisas que eles não se propuseram a fazer. Então, eu entendo que existe já um certo ranço em relação ao Appiah, nesse sentido dele querer desconstruir o panafricanismo sob o prisma da raça. Mas a gente precisa entender que ele não está fazendo um trabalho de desconstrução histórica como a gente cobraria de um historiador. Ele está pensando a África na filosofia da cultura. É um outro debate que ele está levando ali. É uma outra questão que ele está fazendo um pressuposto. E, principalmente, é uma resposta a alguns livros do Nkrumah. Entre eles, um dos que eu mais gosto é o Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo. Que é uma referência à obra do Lenin, no começo do século XX. Que o Nkrumah vai começar a dar nome aos bois e falar assim, nós estamos falando tanto desse tal de neocolonialismo, vamos falar o que é esse negócio aqui. Que é, inclusive, eu adoto no título da minha dissertação, porque quando eu fui falar do futebol no discurso pós-colonial, um querido colega que fazia o mestrado junto comigo, o Marcos Amorim, ele falou para mim, falou assim, ele é muito irônico, é muito engraçado conversar com ele, ele falou assim, nossa, você tá falando sobre pós-colonialismo? Eu fazia a menor ideia que tinha acabado. E aí isso me levou a uma certa reflexão, eu falei assim, eu vou ler o Nkrumah, vamos olhar para isso. Curiosamente o Marcos também, ele tá na mesma orientação que a minha no doutorado, a gente é a mesma orientadora. A gente nunca se livra um do outro. E de fato, o que o Nkrumah está colocando ali nos anos 40, 50, e até o final da vida dele, quando ele vai escrever as últimas obras, é o mundo do Nkrumah, onde ele enxerga a África como uma coisa só. É interessante como isso é problematizado e não problematizado ao mesmo tempo. Numa visão de mundo que reforça, de certa forma,
um olhar homogêneo do Ocidente, ao mesmo tempo que você faz isso para combater um domínio cultural ocidental. E é nessa perspectiva que vai a crítica do Piat. E é aí que a gente tem que olhar, e aí é um trabalho difícil para nós como historiadores, que é criar uma certa empatia com os dois nisso tudo. De tentar entender qual que é o momento do Nkrumah e qual que é o momento do Piat. E principalmente as mágoas do Piat. E aí não é nenhum descrédito, não. Você falar como se a obra fosse menos valiosa por ela ter um certo impacto sentimental nisso. Não. Não. É o que faz ela ser incrível. O grande problema da recepção desse livro no Brasil é que ele chega sem contexto. É porque é agora que a gente está começando a querer saber o que os pensadores africanos pensam sobre a África. Nós passamos décadas sem se importar com isso. Agora que a gente está vendo... Olha, acho que é importante ler o Mbembe. Olha, agora é importante ler o Cheikh Diop. Agora, olha só, o que os africanos estão falando sobre a África? O que está sendo uma aventura muito doida para mim, que eu estudo, que eu vou terminar já, mas eu estudo grupos que se dizem nazistas na África do Sul durante o período da Segunda Guerra Mundial. E eu fui com um olhar muito ingênuo, né? Eu gosto muito do desafio, né? Eu poderia continuar numa pesquisa mais ali sobre Gana, sobre sistemas, mas eu queria e eu fiz um infantil exercício de simplesmente pegar uma ideia preconceituada que a gente tem de nazismo na Alemanha e jogar na África do Sul e falar, vamos ver o que eles acham, o que eles estão fazendo aqui. Quando não, esses grupos, eles se chamam nazistas por questões deles. Eles têm as questões deles. E eles têm os historiadores deles tratando desse assunto. Por mais que eu acho que é importante você ir lá ler o Richard Evans sobre o nazismo, mas a gente automaticamente busca nos europeus respostas que eles não têm condição de dar. E não é condição de dar porque eles não podem fazer isso. É porque eles não querem. É isso. Sabe? Então é isso, gente. Espero que a gente consiga agora bater um papo. Falei demais, desculpa, Pri. Eu me perco aqui às vezes no tempo. Mas espero que a gente consiga fazer um bate-papo aqui bem interessante, que a gente consiga conversar. E é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Muito obrigada, professor Jonathan. Se a gente estivesse ao vivo, né, teria aquele calor. Muito obrigada. E as pessoas começam a falar e o negócio flui de uma forma diferente. Mas vamos aqui, vou comentar algumas coisas e espero que o pessoal se sinta à vontade aqui para participar também. A primeira coisa que eu queria comentar bem rapidinho, que o seu trabalho com a África do Sul, sobre o trabalho da África do Sul. O que eu estudo são os jornais nigerianos. E eu estou fazendo uma pesquisa dos primeiros jornais também, assim, essa não é a pesquisa principal, mas sobre quais são os primeiros jornais em África em línguas africanas, não em inglês e em outras línguas. E aí encontrei o trabalho de um professor da África do Sul, o Abiodun Salaugu. E ele fala que existem jornais mais antigos do que um jornal iorubano, que é o Iwe Irohin, que era o mais antigo, conhecido na historiografia como o mais antigo. E esse professor, o trabalho dele é mostrar que por conta do apartheid na África do Sul, parte da história foi, enfim, silenciada, o processo de epistemicídio que a gente tanto fala aqui dos governos neocolonialistas. Né? Então, eu gostei muito dessa pesquisa, estou super animada para vê-la pronta, mas se eu entendi, me desculpe naquela hora que eu falei. Eu também, Pri, eu já estava pronta, Pri. Vai acontecer, já está acontecendo já. Sim, espero. Bom, e aí quero comentar um pouco sobre o que a gente conversou aqui hoje, e marcar, assim, especialmente esse início que o professor trouxe das teorias raciais. Esse é o grande paradigma, é um dos grandes paradigmas para essa discussão desse conceito elástico de identidade. Né? Porque a gente tem um amálgama, a gente tem um grande problema para resolver quando a gente se aproxima da história da África.
que é a questão do racismo científico. E para a gente chegar na discussão sobre a África, a gente precisa passar por esse momento, né? E aí muitos estudos dos estudos das relações étnico-raciais, a educação antirracista, e especialmente a Lei 10.639, aqui no Brasil, que marca a obrigatoriedade do estudo de história e culturas africanas e afro-brasileiras no Brasil. Essa lei foi atualizada pela 11.645. E aí eu já vou fazer um convite para vocês aqui, aproveitar que a gente está falando exatamente sobre isso. A gente está começando a organizar a Semana de História da Unifesp, né? E na Semana de História vai ser justamente em torno dessa temática. A Semana de História, né, ainda vai vir a discussão dos temas específicos, mas a ideia é que seja histórias afroasiáticas e indígenas. Então entra, né, nessa questão que a gente está falando aqui, né, da importância dessas duas leis, a 10.639, que é atualizada pela 11.645. E essa promulgação da lei possibilitou também que o governo brasileiro traduzisse os 8 tomos da História Geral da África, né? Então, quando o professor Jonathan Portela fala com a gente aqui, a gente não lia os africanos, a gente lia os afro-americanos, os negros da Europa, enfim, tem suas conexões, né, familiares, muitas vezes, na maioria das vezes, conexões familiares ou não tão conectadas assim, mas fazendo o debate de dentro. Então, o História Geral da África, né, os 8 tomos de História Geral da África, a professora Patrícia já deve ter comentado aqui com vocês, é também um lugar de fortalecimento da historiografia dos africanos, né? Grande parte dos capítulos desses livros, desses 8 tomos, são de escritores africanos. E também, né, aproveitando, foram 8. E aí vai ter mais? Tem o volume 9, 10 e 11 do História Geral da África, que já está pronto e a gente está esperando aí o governo brasileiro tomar uma iniciativa de desenvolver esse projeto, o que com certeza vai colaborar muito aqui nesse nosso desafio de aproximação aos estudos africanos. Né? E esse debate conceitual que o professor falou, né, do pan-africanismo. Sempre quando eu penso no pan-africanismo, eu penso primeiro num elástico, num grande elástico. Determinados grupos, determinadas personalidades, lugares, vão dialogar esse conceito de forma diferente. Então, o professor marcou esse início do pan-africanismo nos Estados Unidos, na diáspora. E, no segundo momento, esse envolvimento mais intenso, especialmente nos anos 60, com as lideranças, com os movimentos e lideranças pela independência, criação dos Estados independentes. E esse momento da criação dos Estados independentes africanos também é um marco muito importante para a historiografia, porque esses novos estados nacionais, eles contam uma história. Qual é a história desse lugar? Né? Se é um novo estado, né? Na verdade não é um novo estado, a gente tem uma articulação ali milenar naqueles territórios, mas no prisma de uma historiografia georreferenciada, né? Tendo a história enquanto o saber europeu de institucionalização desse tipo de produção de ciência. E aí, né, porque a gente marca a história africana com as próprias universidades, como Timbuktu, universidades milenares, especialmente islâmicas, enfim, os griots, enquanto grandes bibliotecas vivas, humanas, tem uma grande corrida hoje dos historiadores de registrar todas essas histórias, né, de transformar isso de um saber científico, um saber, né, oral, para um saber nesse formato aqui, que a gente entende como saber científico, né, mas trazer isso. Então, é importante a gente marcar aqui essa historiografia nacionalista, né, que vem com muita força para contar essas histórias e que muitas vezes a gente pode até brincar com o conceito da Chimamanda, que torna uma história única desses estados, né? Não sei, professor, e aí fica uma dúvida, né, para a gente conversar aqui, se a história, trazendo muitas camadas de complexidade, mas que a história
do Ghana, né, com Kwame Appiah, com Kwame Nkrumah, pode ser vista como uma história única, e o Kwame Appiah, que é o autor de hoje, ele tenta problematizar um pouco isso. Enfim, posso estar falando grandes besteiras aqui também, mas fiquei com essa dúvida em pensar isso. Apesar de, né, coloquei isso, mas assim, adoro Kwame Nkrumah. Gente, é um grande... se a gente pensa assim, movimento socialismo, né, a gente tem as referências russa, ali do leste europeu, da Europa Ocidental, um pouco dos Estados Unidos, alguma coisa da América Latina, né, conhece uma coisa ou outra ali, um trotskismo ali da Argentina, mas a gente não conhece essas lideranças políticas socialistas e comunistas do continente africano, que são grandes teóricos e líderes revolucionários que a gente pode chamar a atenção aqui, né, como foi o caso que o professor falou do Kwame Nkrumah. Bom, também apontamos aqui vários nomes, né, como o Andrew Williams, Alexander Cromwell, Webb Du Bois, o Kenyatta, Marcus Garvey, o Edward Blinden, como grandes figuras desse movimento pan-africanista. É sempre importante a gente marcar também uma ausência na literatura dessas lideranças femininas do pan-africanismo. De fato, é bastante difícil o acesso a elas, então é um caminho que hoje já existe bastante pesquisa, mas ainda não é tão central assim, né? E esse é um caminho, né? Teve um lançamento agora esse ano passado desse livro aqui, A Razão Africana, do Muriatã Barbosa, que é um apoio para essa discussão, né? Quem gostou dessa aula sobre pan-africanismo, um lugar para a gente continuar esse debate, que é um grande manual, tanto, né, dessa vasta historiografia que vem com os tomos de História Geral da África, mas também sobre pan-africanismo, negritude, personalidade africana, é esse livro aqui, A Razão Africana, do Muriatã Barbosa, que é a breve história do pensamento africano contemporâneo. Porque ele vai trazer faz um diálogo muito legal dessa aula de hoje, porque traz essas lideranças políticas e desesencializa, tira essa essência de um lugar único para o sujeito africano. Então, a partir dessa aula e a partir desse livro que eu também trouxe aqui para vocês, né, o professor Muriatã, ele fez parte da organização também da História Geral da África, né? Então, ele teve muito acesso a toda essa vasta historiografia e ele faz um debate para organizar a gente. Então, eles pan-africanistas daqui, tem gente que tem raça de um jeito, negritude de outro, e a mensagem mais importante, que eu acho que uma das mensagens, né, importantes dessa aula, é esse lugar que o Chinua Achebe vai falar, né, e foi naquela aula no iníciozinho do semestre que eu dei para vocês, que é sobre esse conceito do meio termo. Né, o Chinua Achebe, o Appiah, ele chama o Chinua Achebe, né, na citaçãozinha do início, e fala dessa perspectiva do meio termo, né? Esse entre-lugar que o Homem Baba, que é um intelectual nigeriano, também vai falar, desse meio termo, que é a gente não ficar essencializando uma identidade, né? Trazer esse conceito de identidade também para um olhar elástico. Então, ele é afro-americano, ele é nigero-americano, ele é afro-português, é afro-brasileiro. E dentro dessas categorias, mais uma grande elasticidade de compreensões de gênero, raça, identidade cultural, regiões. Então, o que é a África sul-saariana, o que é a África do Sul, o que é a África na região do Pacífico, são complexidades muito amplas. E que a gente, nesse primeiro momento, né, reconhece a África, né, pensando a história enquanto ciência. A gente reconhece a África. Então, esse é o momento que a historiografia brasileira está. A gente reconheceu, a gente está começando a reconhecer, né, começando a ter os professores, mas assim, existe um movimento, existe uma institucionalidade,
né? Por isso que estamos aqui, por isso que precisamos de mais historiadores da África, para continuar isso, né, não, professor? E a partir desse momento que a gente reconhece, a gente não pode cristalizar essa identidade desse ser africano, que é o que justamente o Chinua Achebe propõe. Eu acho, e aí minha dúvida, pelo que eu senti do Apiá, também é esse rompimento de uma essencialização. Sim, não, concordo. Eu estou tentando aqui. Não, totalmente. Eu acho que o que acontece é que um pouco daquilo que eu falei, da gente entender um pouco, é uma certa empatia que a gente tem que criar por esses autores. Eu falo isso porque, para mim, eu tento renovar todo ano a leitura do Na Casa de Meu Pai. Porque é uma leitura muito difícil para mim. Porque eu gosto demais do Nkrumah. Mas eu preciso entender que o Nkrumah, ele é refém do tempo dele. A educação que ele vai ter nos Estados Unidos e na Europa, ela é propícia para se pensar a África como uma unidade heterogênea. E aí é uma questão que talvez eu passe um pano para o Nkrumah ou não, de entender que nisso tudo ele é refém, digamos assim, de uma questão que ele talvez nem passou pela cabeça dele. Esse é o ponto. Essa questão de deshomogeneizar a África não é algo que o Nkrumah está preocupado. O Nkrumah está com outras questões. Ele foi lá, ele aprendeu lá com o garvismo, ele chega, vai pensar o panafricanismo com o Jomo Kenyatta, com o George Padmore, e aí ele está voltando para transformar a África num negócio só. É a vida dele, pensar os Estados Unidos da África socialista. Ele não faz assim, e os escritos do Nkrumah, eles são muito políticos, e não são necessariamente culturais. E nesse aspecto, tanto é que o Achebe e o Soyinka e outros escritores dessa linha pós-colonial não são os que vão, por exemplo, batendo no Nkrumah por conta disso. É claro que os marxistas africanos não são lá muito bem alinhados com o Nkrumah. Mas a questão não é essa. Eles não tentam tirar do Nkrumah algo que ele não pode dar. Você falou alguma coisa, Pri? Não, desculpa, é porque a minha amiga queria passar, ela perguntou se podia passar, não tem problema. Sem problema. E o Apiá é uma leitura que eu tento fazer todo ano, até para renovar um pouco a minha empatia, porque eu percebo que cada vez que eu vou falando do Apiá, chega um momento que eu tô meio puta, já tô falando meio mal do Apiá. E aí eu preciso repensar um pouco assim, para além das questões pessoais dele, que de fato ele não está deixando de reconhecer a importância do Nkrumah e desses outros nomes. Ele está colocando ali como posso assim dizer? Ele não coloca no livro, mas ele não deixa de reconhecer que eles têm uma importância significativa para como a gente vai começar a pensar a África no pós-colonialismo. A questão é, eu ainda não consigo identificar na leitura do Apiá como é que fica esse balanço entre como ele vê o serviço e o desserviço do Nkrumah. Porque o Na Casa de Meu Pai parece muito mais só um trabalho mais rancoroso do que, de fato, ele colocando as coisas na balança. E por isso que eu falo, o Muriatã fala isso também. O Na Casa de Meu Pai é um ajuste de conta do Apiá com o Nkrumah. Em ajuste de conta, você não quer colocar na balança. Em ajuste de conta, você quer colocar simplesmente ali ao teu lado. Você quer colocar aquilo que te afeta como sujeito, no caso do Apiá, o sujeito pensante. Então acho que é muito por esse caminho. A gente precisa gostar menos do Nkrumah. Eu acho que tem um viés, assim, você falou muito bem da questão do racismo científico, que quando o Nkrumah vai para a universidade, o racismo científico ainda está sendo superado, sabe? É uma época que ele está na universidade que o Gilberto Freire está escrevendo Casagrande Senzala, que tem um outro contexto.
Aliás, há boatos que o Nkrumah chegou a conhecer o Gilberto Freire. Então, a gente está falando de um outro momento de se pensar a questão da raça. E a questão de se pensar a África pelo prisma da raça não é uma coisa atrasada para o Nkrumah. Eles estão superando outros debates ainda. Aquela coisa que o Gilberto Freire fala, quando ele começa a receber as primeiras críticas, que ele fala que, poxa, ele escreve Casagrande Senzala, ele começa a pensar o livro Casagrande Senzala, porque ele termina em Portugal, sentindo o cheiro de carne negra na janela dele. Ele fala, estão queimando negro nos Estados Unidos, na rua. Então, é um outro prisma que vai pensar essas relações. Então, o Nkrumah, de fato, ele vai usar muito esse prisma que, à luz de hoje, a gente pode problematizar. Entende? Nesse âmbito. Mas eu não consigo ver, eu não consigo imputar tanta culpa a ele. Pra ser bem sincero. Eu acho que ele é um revolucionário do seu tempo. Muito. Muito. O projeto político intelectual que ele se dispõe a ser, eu acho que é muito incrível pensando na... Porque, cara, ele tinha um negócio que era assim. Ele ia visitar o Fidel Castro para parabenizar o Fidel Castro pela Revolução Cubana, e na mesma semana ele ia visitar o Eisenhower nos Estados Unidos. Ele saía de Cuba para ir para os Estados Unidos para fazer visita diplomática. Ele é aquele cara que estava bem com todo mundo. Então, assim, de fato, a questão dele em si, a gente fala muito, né, do que ele traz o socialismo para o panafricanismo, mas acho que é mais do que isso. Isso não se refletiu nas relações exteriores. Ele está realmente pensando a raça ali. E por mais que ele não fale disso, ele está pensando a raça. E acho que é muito virado nisso que o Appiah está voltando a crítica dele nesse texto, do mito do mundo africano. Isso não é um texto para europeu. Isso é um texto para o africano que o Appiah está fazendo. Então, tipo, ele está falando assim, estamos chegando aqui na década de 90, comprando aí um discurso que é totalmente ocidentalizado. E aí, eu acho que é um dilema mais polêmico, que ele fala que, ao tomar esse caminho, os africanos acabam sendo racistas. Que aí eu acho que é onde ele vai longe demais. Que é onde eu acho que, tipo, calma, segura um pouco aí, Appiah. Aí eu não sei se é uma questão de o Appiah não ser visto como negro, de fato, onde pode entrar um pouco, porque existe uma certa briga em relação a isso, né, da questão do Appiah não ter a pele escura, em que, então, tipo, muita gente tenta deslegitimar certas coisas dele por conta disso, de uma pessoa meio ressentida, olha só, mas acho que entra um pouco nessa questão aí. Queria conversar com o pessoal. Obrigada, professor. A Bruna colocou uma mensagem aqui no chat, e eu queria perguntar se ela está com acesso, se poderia, se ela pudesse, se ela quisesse, abrir o microfone e fazer a pergunta, ou se preferir, enfim, seria legal te ouvir. Ainda sem microfone. Bom, então eu vou ler aqui o que ela colocou. Eu tenho uma dúvida. Em qual contexto Nkrumah começou a enfrentar a oposição ao seu governo? Nossa, o Nkrumah começa a ter oposição no governo dele antes dele virar governo. Quando ele ainda é primeiro-ministro sob o protetorado britânico. Porque o que acontece? A primeira, aí eu posso dizer que foi uma inabilidade política do Nkrumah, foi em 58, quando você teve o boom do preço do cacau. Cacau é a base da economia ganesa. Você tem um boom do preço do cacau, então o preço ele vai saltar, ele vai triplicar, ele vai mais que triplicar o preço do cacau. E o que acontece? Ao invés do Nkrumah ele incentivar a produção e os produtores do cacau, ele vai tributar de forma muito pesada o cacau. Eu falo inabilidade porque, isso é um pouco coerente quando você vai pensar, se eles vão produzir mais, vão ganhar mais, eles vão pagar mais imposto.
é bem diferente de imposto sobre fortuna, né? Mas é uma ideia progressiva, digamos assim, de imposto progressivo que ele pensou na época. Só que tem um grande porém. Os produtores de cacau eram os grandes aliados do Nkrumah. O Nkrumah ele chegou em Gana fortemente apoiado pelos produtores de cacau, pelos estudantes e, isso é uma coisa interessante de falar, pelo sufrágio feminista em Gana. Ele era uma pessoa muito bem alinhada com isso. Só que o viés disso daí, os produtores de cacau, era o que traziam o Nkrumah para o apoio das elites. E quando ele começa a fazer essa política forte de taxação em cima do preço do cacau, é um apoio que começa a ir embora. E ao passo que esse apoio começa a ir embora, o Nkrumah, como eu falei, era uma pessoa extremamente vaidosa, ele começa a endurecer. Ele não vai dar um passo atrás. Então ele começa a ficar um pouco autoritário. Ele chega à presidência em 61 já com várias inimizades, viu? Ele chega, tanto é que ele vai até 66, 67 no governo. Ele já chega com muitas inimizades, com vários grupos que estão olhando para ele de uma forma meio torta. Porque vale lembrar que se a produção de cacau é o motor econômico de Gana nos anos 50, o segundo é a exploração de minério. Em 55, você teve uma baita de uma greve dos mineiros, a qual o Nkrumah, quando assumiu em 57 o ministério, não se importou em nem um pouco atender essas demandas dos mineiros. Ele deixou completamente de lado. Então, assim, ele começa o governo dele já com uma boa parte do motor econômico do país contra ele. Aí ele foi perdendo a mão, porque ele quis enrijecer já logo no começo. Então ele mandou prender gente, ele foi cerceando liberdades, principalmente na imprensa. Ele foi fazer isso. Se envolveu numa briga com os trabalhadores ferroviários, por conta de uma greve em 62. Eu lembro se foi em 61 ou 62. Que também, ele arranjou vários problemas com isso daí. E aí, à medida que foi crescendo a oposição a ele foi ficando mais autoritário. Até o ponto que ele achava que tinha muito controle do exército e tomou um golpe do próprio exército. Tinha uma hora que não tinha mais sustentação. Ele tentava se manter popular e não conseguia. Tipo, foi uma tática que funcionou por alguns anos. Ele era muito eloquente. O Nkrumah, ele era uma figura muito apaixonante, assim. Quem conversava com o Nkrumah ficava apaixonado pela figura dele. Ele seduzia. Ele era muito bom nessa arte de seduzir. Eu fui contratado no ano passado, começo do ano passado, por uma editora para fazer uma biografia do Nkrumah. Eu fui indo, mas não deu certo, porque eu nem ia dar conta do doutorado. Mas quem sabe onde eu ainda faço isso. Isso era uma coisa que eu estava vendo eu tenho ali um livro, uma biografia do Nkrumah americana, que fala muito disso daí. O Nkrumah era uma figura apaixonante, ele te seduzia, ele subia para fazer um discurso, todo ódio que você tinha sumia, assim, naquele momento que ele estava fazendo o discurso. Mas até um pouco Lula, né? Até esqueço as críticas que eu tenho ao Lula quando eu começo a ouvir ele falar. Mas o Nkrumah tinha um pouco disso. Só que a oposição foi crescendo, ele perdeu a mão, o Nkrumah perdeu a mão. E aí chegou uma hora que ele começou a se ver sem apoio suficiente para governar, e ele começou a tentar agradar muito as elites. E perdeu-se um pouco da pauta de governo do próprio Nkrumah. Aí ele tentava, ele já estava todo mundo desagradado com ele. Ele chegou no ponto que ele tentou forçar a barra para agradar todo mundo, aí não deu. Então, aí caiu. Não tinha como segurar o Nkrumah. O final do governo dele já estava extremamente decadente. A imagem dele ainda se recuperou. Em Gana, ainda você tem lá o busto do Nkrumah. A filha do Nkrumah trabalha na União Europeia, tratando de assuntos de imigração.
Mas o governo ele foi muito por isso daí. Ele se achou muito poderoso e foi brigando com todo mundo. Professor Jonathan, que alegria estar com você hoje aqui com a gente, dividindo um pouco desse vasto estudo sobre o tema, esse envolvimento aqui que nós temos com a história, com esse compromisso que a gente traçou aqui de ser historiador, ser historiadora. Com certeza que todo mundo queria muito presencial, gente. Confesso para vocês que para mim já deu, mas a gente está seguindo, então eu agradeço muito a atenção do professor hoje com a gente hoje aqui. Eu estava vendo que a aula costuma encerrar às 16h30, né? Então, gostaria assim, de fechar um pouquinho, trazendo aqui a importância dessa obra do Kwame Appiah para a discussão sobre esse mito de um mundo africano. Posso só falar uma coisinha antes de eu vou passar, vamos. Não, é porque é o seguinte, eu estava pensando aqui, eu vou fazer o seguinte, se alguém tiver interesse, eu vou lá no meu Instagram, eu vou fazer uns stories indicando leituras para se pensar esses temas que a gente tratou na aula. Então, se alguém quiser dar uma olhada, sempre que acabar a aula, eu preparo esse material, o meu @ extra. Eu achei interessante a gente conhecer alguns. Infelizmente, tem muita coisa em inglês. Gostaria que não. Mas bom, fica até um apelo para a galera começar a traduzir as obras. Então, mas desculpa te cortar, Pri. Nada, não. Vamos encerrar aqui com calma. Então, trazer essa importância dessa articulação desse conceito identitário, de a gente problematizar esses conceitos, desse mito do mundo africano. É importante aí também a gente trazer esses nomes dessas lideranças políticas, também conhecer um pouco da literatura. A gente recomendou aqui também alguns livros, é sempre interessante para nós historiadores nos aproximarmos da literatura. Vou passar agora para o professor Jonathan encerrar. Gostei muito, adoro as postagens aí do Nota de Rodapé. É um grande exemplo de um projeto fantástico de divulgação científica, de história pública, um grande exemplo aí que a gente tem hoje. Estava vendo que o YouTube tem quase 40 mil visualizações, achei um sucesso. Eu vou compartilhar aqui de novo as redes sociais que eu tinha colocado, do Instagram e do YouTube para vocês aqui. Professor, vou passar para o senhor. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. E à noite, a gente vai ter a aula do noturno, e aí vai ser o professor Nuno Falcão, que vai estar aqui, já que a professora Patrícia está aí se recuperando dos sintomas da Covid. Não! Desculpa! Não infecta a Patrícia, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Desculpa. Tá bom, professor? Suas considerações. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, coloca aqui no chat para a gente ir encerrando. Bom, gente, eu só posso agradecer. Estou muito feliz de voltar a ver Priscila. Não vai ser agora que eu vou poder conhecer Priscila pessoalmente, mas é um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz ainda que não voltar fisicamente para a Unifesp, de estar simbolicamente ali. É um lugar muito especial. A única coisa que eu queria deixar um apelo para vocês busquem sempre sair dessa nossa bolha acadêmica. Levem o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão estudando, as pesquisas que vocês estão fazendo agora de iniciação científica, que talvez vocês façam de mestrado, doutorado, para fora daqui. A gente precisa mostrar o que a gente está fazendo. E estudem África. Ainda que vocês não queiram seguir o caminho da pesquisa sobre história em África, que vocês não queiram seguir academicamente esse caminho, estudem África. Ainda é um campo muito defasado, até mesmo dentro do universo acadêmico. Então, quem quiser conversar comigo, eu deixei aí o meu Instagram, manda mensagem para mim, a gente conversa, a gente troca figurinha, eu quero aprender com vocês também, fazer essa troca, e é sempre um prazer estar por aqui. Obrigado, Pri, pela generosa mediação, e é isso daí, pessoal, muito obrigado por me ouvirem, e desculpa aí qualquer coisa. Gente, é isso, tem uma palavrinha do Bach que eu gosto muito, que é a Có. Có significa ensinar, aprender, construir. Eu acho que foi bem isso aqui hoje,
A gente, como está online, fica mais difícil da participação, eu entendo isso também. Mas muito obrigada aí por terem recebido eu e o professor Jonathan Portela na casa de vocês. Boas aulas aí essa semana, tem muita coisa ainda, a semana mal começou. E um abração e nos vemos aí nas assembleias aí da Unifesp, porque o negócio está difícil. Tchau, gente. Pode encerrar aqui a gravação. Tchau, pessoal. Obrigada.